Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula especial pela DS Cursos aqui com vocês. Estamos aqui emocionados com esse frio terrível da nossa cidade de Lages. As meninas de Tubarão hoje teriam uma aulinha presencial, né? E nós alteramos para poder qualificar para vocês. Qualificar como, Dani? Quando você fala qualificar, o que você quer dizer? É deixar tudo redondinho, bonitinho, maravilhoso, que você possa ir na sua casa. Então, amigo, sua louca, seu querido, corre, pega uma pipoquinha, um cafezinho, uma coberta bem gostosa e vamos falar um pouco sobre Prova Nacional Docente, que é muito importante para todos nós. Espero você! Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, Prova Nacional Docente, nós já fizemos uma live sobre isso, um podcast, na verdade, que já compartilhamos com vocês ali no mês de maio, quando estávamos na eminência do edital. E agora com o edital promulgado, organizado certinho, desde ali meados de junho, nós trazemos novas informações. Vocês já estavam pedindo, Dani, vamos falar do edital. Por que às vezes eu demoro um pouquinho para apresentar uma aula desse formato para vocês, de apresentação digital? Porque a gente sempre precisa aguardar uns dias até as coisas se organizarem, porque podem ter alterações, podem ter mudanças, e para que eu possa trazer as informações verídicas, adequadas à realidade. Então, se você está assistindo essa aula, hoje é dia 3 de julho, pode ser que semana que vem nós temos novas alterações, tenham mudanças. Então, hoje, 3 de julho, nós temos o presente edital, as seguintes informações que eu vou passar para você. O mais importante dessa aula não são somente datas e conceitos, mas sim a estrutura da Prova Nacional Docente que eu quero mostrar para vocês, os pormenores e principalmente incentivá-las a esse novo desafio. Por quê? Muita gente está achando que não vai ser necessário, que não é importante fazer essa prova. No meu município, na minha cidade, o estado talvez não faça ou faça. Ainda é tudo muito obscuro. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma prova nacional desse tamanho, dessa dimensão e nessa conjectura tão grande e tão importante. Então, claro, obviamente, muitos municípios ainda vão se adequar. Talvez não utilizem as notas neste ano, talvez passem a utilizar a partir do ano que vem. Um dos grandes municípios de Santa Catarina já aderiu e já, principalmente, formalizou o uso da nota, que é o município de Florianópolis. Então, Florianópolis vai ser para nós um marco regulador. Ele vai trazer para nós tudo o que vai acontecer com a nota da prova, e aí nós vamos aprender muito. Mas o mais importante de tudo que eu tenho a dizer para vocês é que a gente precisa sempre se desafiar. Eu quero mostrar para vocês aqui um desafio que eu enfrentei há 5 anos atrás. Esse aqui é a minha dissertação do mestrado. Até chega a dar um fio no coração. Vou dizer para vocês que fazia uns 4 anos que eu não pegava ela para ler. Foi muito sofrido. Foi muito sofrido para mim terminar essa dissertação. Foi um desafio, assim, foi um dos maiores desafios da minha vida profissional, posso dizer para vocês, dentre tudo que eu já vivenciei. Em questões emocionais, em questões psicológicas, em questões de logística, em tudo. No momento que eu passava pelo mestrado, eu passava também pelo grande crescimento da DS, e eu achei por muitas vezes que eu não daria conta. E eu achei que não seria necessário, eu desisti de mim muitas vezes. E uma premissa da DS, para você que já é aluna, ou para você que está começando agora, é que eu não deixo vocês desistirem. Eu não permito vocês desistirem, porque se eu tivesse desistido nos piores momentos aqui, eu não teria isso aqui na minha mão. Isso aqui mostra um pouco de quem eu sou. Hoje, revisitando e lendo, eu me emocionei. Me emocionei porque eu lembrei de muitas palavras que eu digitei aqui chorando. Muitas palavras digitei aqui com medo. Então, muitas vezes, a gente tem que enfrentar as coisas com medo, se desafiar realmente, provar que você pode, independente do que você vai fazer depois. Está aqui, está guardado, né? Foi a formalização do mestrado, foi mais uma etapa da minha carreira, foi mais uma etapa da minha vida profissional, mas principalmente modificou quem eu sou hoje. Modificou o meu pensamento, me trouxe coragem, me desafiou. E muitas vezes as provas
em qualquer instância da carreira de vocês, é isso que vai acontecer. Você precisa se desafiar e não ficar na mesmice, não se acomodar. Não se acomodar como? Dani, você está falando isso porque você quer vender curso? Eu não quero vender curso, eu quero mostrar para vocês que é possível. Eu quero mostrar para vocês que você precisa se desafiar, porque senão você fica estagnada, você cria raízes num chão que não tem mais fertilidade, naquilo que não vai mais te trazer bons frutos. Se você estagna, você vai ficar parada. Se você se desafia, você abre possibilidades. Essa prova nacional, ela abre possibilidades, ela é uma abertura de possibilidades. Se não for para a nota este ano, que os municípios acabem não utilizando, para você se desafiar e perceber realmente o que você compreende de educação. Para você ter uma prova, realizar uma prova que não vai te classificar nesse primeiro momento, ela vai te qualificar. Por que ela vai te qualificar? Porque ela vai te cobrar conhecimentos da tua licenciatura, da tua área. Tudo que a gente sempre almejou e que vocês sempre debatem na prova. Por que não é a nossa realidade? Por que a prova não é feita a partir dos nossos conhecimentos ali específicos? Pois então, agora vocês têm uma prova sim. E podem ter certeza absoluta, tá? Eu acredito que muitos municípios acabaram não aderindo por questões financeiras. Por quê? Eles ganham, eles lucram com as bancas. Com a prova nacional, eles não vão ter esse lucro, né? A prova já vai ali ocupar, quem utilizar a nota vai se preocupar e construir um edital que pode ser utilizado como nota geral, ou como nota base, ou como nota extra, mas ele vai ter uma economia com certeza. Ou não vai precisar gastar com uma banca, ou poderia pagar muito menos para uma banca. Então, há diversas conjecturas que a gente sabe que cada município poderá se organizar. E é isso que eu quero trazer para vocês, mais informações, tá? Informações verídicas, cuidem que semana passada, quando eu comecei a compartilhar os editais e até mesmo os links, muita gente chegou a alegar que era falso. Por quê? Porque já estavam, sim, fazendo inscrições falsas. Então, a DS está aqui para trazer o fio da meada, para desenrolar esse ninho de mafagafinhos para você, porque você merece o melhor. Mas você só merece o melhor se você colher bons frutos, porque daí você vai, com certeza, plantar bons frutos, na verdade, para colher futuramente bons frutos. Mas é só se desafiando. Então, vamos conhecer a PNDE? Vamos lá. Que prova é essa? Meu Deus do céu, Dani, cada um fala uma coisa, que confusão. Vamos entender então. O que é a Prova Nacional Docente? A função primordial da Prova Nacional Docente é qualificar, quantificar, que essas palavras a gente tem usado bastante quando a gente fala de uma avaliação formativa, que é esse caso, diagnosticar, utilizar esta prova, assim como o Enem é utilizado e como o ENAD é utilizado nesses últimos anos. Tomei uma aguinha aqui. A Prova Nacional Docente, então, ela faz parte dos projetos do governo do Mais Professores, que é para poder observar ali como estão as notas, como estão os conhecimentos dos professores do Brasil. E também para poder dar um ponto equitativo para municípios e estados, porque existem muitas disparidades, eu falei isso para vocês na live. Havia municípios menores que faziam provas terríveis, e havia municípios e estados provas mais simples, enquanto, por exemplo, ano passado, no concurso do sistema estadual, ali da sede, nós vimos uma prova de um nível altíssimo de conhecimento, com poucos classificados, mas todos os que se classificaram, praticamente se efetivaram. Muita gente já se efetivou, as chamadas estão acontecendo, e muita gente não acreditava nessa prova. Por isso mesmo, você precisa acreditar, você precisa botar um peso extra ali no seu incentivo para poder realizar. Essa é a função, então, da Prova Nacional Docente. Quem que pode participar da Prova Nacional Docente? No primeiro post, no post que o MEC disponibilizou, aparece lá, estudantes habilitados. Quando a gente fala estudantes habilitados, é que alguns estudantes do ensino superior, das licenciaturas, é que realmente podem fazer a prova. Por isso que eles são estudantes habilitados. Como que eu vou saber, Dani? Estou lá terminando a minha faculdade, tem alguém da minha família que está terminando a licenciatura e quer fazer a prova. O cadastro dos estudantes é feito pelos sistemas, pelas faculdades e universidades. Ele vai fazer a inscrição, mas para fazer a inscrição ele precisa comprovar que ele já está inscrito no ENAD.
e aí ele faz a prova e não paga nada. Por isso que é estudante habilitado, tá? Não precisa você estar habilitada para fazer a prova, não precisa você estar cursando, não. Você precisa principalmente ter vontade de fazer a prova, ser professora. Essa é o básico. Por quê? Quem participa são estudantes, concluintes e demais profissionais que queiram fazer. Então, por isso que eu digo, todo mundo pode e deve fazer essa prova. Ah, Dani, mas meu município não vai utilizar. Não vai utilizar esse ano. E se usar o ano que vem? Aí você vai esperar fazer essa prova só ano que vem para você ver como é que ela é? Você vai esperar as coisas acontecerem para você utilizar a nota? E se esse ano você não tirar uma nota muito boa e o ano que vem tiver a possibilidade de ter uma nota melhor, você vai poder usar uma nota melhor e assim por diante. Não é concurso. Prova Nacional Docente não é concurso e não é seletivo. Então, ela não tem nota de corte, ela não vai ter ali nada que faça você zerar a prova, ela não tem esse tipo de seleção, ela é qualificação. Você vai fazer uma prova como se você estivesse fazendo uma prova qualquer, vai ter uma nota e você vai poder utilizar essa nota no seu município ou no estado conforme cada entidade decidir. Quem decide como será utilizada a prova é o município ou o estado que aderiu, certo? Isso é sine qua non, é o básico, né? Como será usada a nota, então, é opção do sistema, certo? Quem é que isento, então? Quem é isento? Os estudantes das licenciaturas, né? E aí depende da fase do semestre em que estiver cursando ali. Quem está inscrito no CadÚnico daí não paga, e quem é doador de medula óssea. Tudo isso tem que ter comprovação, tá? Ele é bem específico ali na comprovação. Então, o edital ali traz, a partir dos itens ali, a parte dos quem é isento. Por que eu estou frisando a isenção? Porque o prazo para isenção, para o pedido de isenção, encerra amanhã, 4 de julho. Então, fique alerta que se você ainda não fez, você pode tentar fazer o pedido da isenção. Ah, Dani, por que não tem ali nada para me mandar o laudo, para me inscrever como PCD? Como não é uma prova classificatória, como não é uma prova de seleção, não importa se você é PCD ou não, você concorre pela sua nota, pelo seu desempenho, e não para concorrer com outros. A sua nota depois poderá ser utilizada para concorrência, mas aí no edital do município ou no edital da sede é que vão ter as regras para o PCD. Por isso que você tem que tomar cuidado, certo? Quais são as condições especiais? Eu achei muito interessante. Lá no item, deixa eu achar aqui, 5.2 do edital, prestem bem atenção, tá? No item 5 do edital, na página 6, você vai encontrar a parte dos atendimentos. E é um dos poucos editais que eu vi que ele detalha exatamente todos os serviços que serão oferecidos pela prova. Eu achei bem interessante. Então, pode ter feito a prova em braille, tradutor e intérprete, prova com letra ampliada, prova com letra super ampliada, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, prova com leitura labial, tempo adicional, dependendo ali do teu laudo. Por exemplo, meu filho agora ele tem um laudo de TDAH. Ele pode ter, ele tem direito a ter um tempo estendido de prova, tá? E, por exemplo, quem tem esse tempo adicional ali ganha até 1 hora mais de prova. Olha que interessante. Pode usar até a calculadora, caso o documento comprobatório para descalculia seja aprovado. Então, por exemplo, ali algum estudante que queira fazer tem descalculia, ele pode até mesmo usar a calculadora. As salas de fácil acesso, pode pedir apoio para as pernas e pés. Olha que interessante. Mesa para cadeira de rodas, mesa e cadeira sem braço. Então, tem várias circunstâncias ali de atendimento que você poderá pedir. Vai depender da sua condição, tá? E aí você tem que ter o laudo comprovado para poder fazer esse pedido, certo? Local da prova. Quando vocês forem fazer a inscrição, lá na semana que vem, ainda dia 14, quando começar as inscrições, você poderá selecionar ali os possíveis locais de prova. Então, vão ter uma lista ali de várias cidades do estado onde você poderá fazer a prova. Lembre-se, tá? Não quer dizer que a cidade onde você vai fazer a prova é a cidade que o município aderiu. Não, não tem essa conexão agora, tá? A prova pode acontecer no Brasil inteiro, em diferentes cidades, principalmente nas cidades onde já acontece normalmente o ENAD, tá? Lages acontece o ENAD, Tubarão, Criciúma. Então, várias cidades, centros, elas vão oferecer locais para a prova, principalmente por ser uma prova nacional de tamanha dimensão.
E também, quanto mais inscritos da região, maior a possibilidade ali dessas cidades sede para a realização da prova. Lembre-se, o local onde você irá fazer a prova, onde você selecionar fazer a prova, não tem relação nenhuma com a sua nota, com a inscrição para os futuros seletivos. Uma coisa bem importante. Dani, então se eu fizer essa prova, eu não preciso me inscrever depois para os outros seletivos? Não é isso, tá? Muito importante. Isso é uma prova diferente de qualquer outro edital. Você vai precisar sempre se inscrever nos outros editais para concorrer, independente de fazer essa prova ou não. Dependendo do edital, se ele pedir essa nota como extra, você poderá utilizar essa nota. Você vai lá na tua caixinha e usa a tua nota como acervo. Vai ser muito próximo a uma nota de provas de títulos, a uma nota de pós-graduação em alguns casos. Em alguns municípios, ela pode ser usada como essa nota igualzinha à nota do certificado de pós. É uma nota extra, tá? Em alguns casos, ela vai ser a nota geral. Florianópolis, por exemplo, vai usar a nota da prova nacional como nota geral. Florianópolis não vai ter uma outra prova objetiva. Florianópolis vai abrir um edital próprio, com os seus itens ali igual a qualquer outro edital, só que ao invés de ele detalhar lá a data de uma outra prova objetiva, ele vai usar essa nota como fator de pontuação. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém ali? Perguntem, por favor. O chat está aberto. Façam questionamentos que a hora é agora, tá? São muitas informações, é muito novo para nós. A gente confunde porque a gente nunca passou por uma prova deste tamanho e neste estilo. Então, é muito importante que você tire suas dúvidas, principalmente, tá? Fique alerta ao cronograma. Então, como todo edital, ele tem um cronograma próprio. Do dia 30 de junho a 4 de julho, então, nós temos ali a solicitação das isenções, certo? Como eu falei, estudantes aprovados ali dentro dos classificados do ENAD, que estão aptos a realizar a prova do ENAD, também não pagam a prova nacional. Doadores de medula e pessoas que são cadastradas no CAD único, tá? São essas 3 situações apenas. Quando começa a inscrição derradeira? De 14 a 25 de julho. Apenas ali 2 semaninhas ali. Então, vai ser muito, muito rápido o período de inscrições. Então, não perca. O atendimento especial, tá? E o nome social ali, para fazer a transição ou adequação, também vai ser junto com o período de inscrições. O pagamento da taxa que a gente ganha alguns dias, tá? Ganha ali 5 dias. O pagamento da taxa, ele vai até dia 31, mas não vamos esquecer, por favor, tá? É R$ 85 a inscrição. Prova, dia 26 de outubro. O gabarito só dia 28, então não adianta a gente chorar. O gabarito só dia 28. O gabarito definitivo dia 11 e o resultado dia 10. Então, a partir do dia 10, lá, pode abrir outras provas. Então, vai abrir prova de Tubarão, Lages, qualquer outras cidades ali que venham a utilizar, tá? Alguns municípios esse ano realmente aderiram, alguns não aderiram, alguns mesmos que aderiram vão utilizar e outros não, vão optar por nesse momento não utilizar, por razões próprias, tá? Mesmo assim, como eu digo, as meninas que moram em cidades próximas, que às vezes uma cidade vai aderir, outra não, como que a gente vai ter esse quantificável? Como a gente vai controlar isso? Eles têm um prazo agora até julho para dizer se vão aderir ou não, se como vão utilizar a prova. Então, esse prazo ainda não encerrou. Muitos municípios já estão informando pelas suas secretarias ali que não vão utilizar a nota esse ano. Ótimo, então agora, meu município não vai utilizar a nota, não vou fazer a prova? Depende de você. É como eu falei. Estou aqui para alertar, para incentivar e para que a gente pense que dessa forma a gente também tem um edital para estudar, a gente também tem um objetivo aqui para aprender um pouco mais, por isso que é importante, tá? E aí, depois dessas outras provas, desses outros editais, a nota final aqui, esse resultado, você vai cadastrar lá dentro do edital do seu município, ou edital que eles pedirem para validar, caso o município utilize a nota. Se não, você guarda essa nota ali para que você tenha um grande aprendizado, certo? Áreas e conteúdos. Muita gente também ficou desesperada ali quando saiu o edital. Dani, mas não tem material, não tem conteúdo. Como é o conteúdo? O conteúdo da prova
é baseado no ENAD, na matriz do ENAD. Então, essa matriz ENAD, ela passou por pequenas mudanças esse ano, foram poucas mudanças comparadas a 23 e 24, foram poucas mudanças, e cada uma dessas portarias que estão aqui trazem os conteúdos, tá? Eu vou deixar para vocês ali, aqui vocês já vão ter o conteúdo geral, já vai estar todo bonitinho aqui, e vai ter também um conteúdo da área da pedagogia. As demais áreas, pelas portarias, vocês conseguem. Se alguém tiver dificuldade, me chama que eu mando também. Dani, mas como vai funcionar? Por exemplo, olha um exemplo bem prático aqui. Eu sou da educação especial. Como é que eu vou fazer essa prova? Você vai fazer a prova da área docente geral, né? Formação geral docente, e vai fazer dentro da área da pedagogia. Porque aqui nós estamos falando da área, a área que abrange. Então, cada município, quando for determinar ali como ele determinar o uso da nota, ele vai dizer assim: olha, para esse cargo nós vamos utilizar a nota da pedagogia, para tal cargo a nota para o cargo lá de professor de música, vamos usar a nota de artes visuais, e assim por diante. Cada município vai direcionar a área que ele deseja, certo? Infelizmente, não dá para fazer mais de uma área. Você só pode fazer uma área. Dani, mas eu sou formada em pedagogia e sou formada em matemática. Você vai ter que optar. Por uma delas, você não vai conseguir fazer duas provas nesse primeiro momento, tá? Você vai conseguir fazer apenas uma prova. Isso eu achei delicado, porque muita gente tem, às vezes, duas áreas, português e matemática, pedagogia e história, digamos, você vai ter que optar pela área para ter essa pontuação, certo? Agora, vamos falar um pouquinho dos conteúdos? Vamos lá? Então, os conteúdos do seguinte. Agora a gente vai entender um pouquinho dessa matriz aqui que eu falei para vocês, da parte geral, tá? Que é comum a todos os cargos ali da portaria do INEP, essa portaria de maio de 2025. Quais são os conteúdos da formação geral docente? Para a gente entender como foi organizado, tá? A formação geral docente serão 30 questões, certo? 30 questões de múltipla escolha envolvendo situações problema. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Qual é a organização dessas questões? E aqui que vai estar o pulo do gato. Aqui que eu digo para vocês a importância de nós fazermos essa prova. É mais uma forma, mais um novo jeito de estímulo e organização de questões. De estilo, perdão, e organização de questões. A partir desta prova, vocês podem ter certeza que muitas outras provas vão usar, muitas outras bancas vão usar este estilo como base. Por que eu digo isso? O ano passado, eu já falei para vocês e vou reafirmar, o concurso da sede, feito pela banca FURB, usou o estilo do ENAD nas suas questões. Todo mundo ficou apavorado com o tamanho, com as questões que traziam situações problema, com as questões que contextualizavam situações do cotidiano, com um estilo diferente de interpretação, que trazia ali o porquê, análise de informações, muita interpretação. Pode ter certeza que as bancas vão começar a utilizar esse novo estilo, esse novo formato para as provas. Então, mesmo que você não precise usar essa nota para o seu edital, essa prova vai te ensinar. Vai te ensinar muito, pode ter certeza. E qual é a importância também? Você não tem um peso nesse primeiro momento de fazer essa prova. Você não vai fazer essa prova preocupada com a sua efetivação ou com a sua classificação. Você vai fazer a nível de conhecimento, a nível de desafio, a nível de entender realmente o que você aprendeu na sua licenciatura. Isso é muito importante. Qual é o seu nível de estudo? Qual é o seu nível de entendimento? Qual é o seu nível de interpretação? Então, nesse caso aqui, serão 30 questões e sim, uma questão discursiva. E olha que interessante, tá? O edital deixou claro que a questão discursiva, ela terá um limite de 30 linhas. Então, tem um espaço amplo ali. É uma questão discursiva. Acredito, pelo número de linhas, ela vai puxar muito para uma redação. Ela com certeza poderá trazer temáticas relacionadas à formação geral. Ela vai trazer temáticas ali. Algumas provas do ENAD mais antigas, ela traziam parte de conhecimentos gerais parte de conhecimentos gerais ligados à parte geográfica, atualidades, à política. Hoje não. Pela matriz do ENAD, pela nova matriz, a parte de formação geral, ela será geral da área educacional.
E aí eu mostro para vocês. Então, estudantes, muita gente que muitas vezes assim, isso aí não vai cair na minha prova, não preciso estudar, vai perceber que agora é muito importante estudar também. Muito parecido com a área da pedagogia. Cada vez mais a pedagogia ganha esse corpo e eu acho importante que todo docente tenha esse entendimento pedagógico. Uma licenciatura precisa ter esse aparato pedagógico e a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Olha lá, filosofia da educação, nós tivemos um pouquinho ano passado. História da educação, a gente também falou ano passado para a prova da SET. Isso tudo aqui a gente caiu na prova da SET no edital, tá? Algumas questões da prova da SET ano passado traziam essas informações. Sociologia da educação, psicologia da educação. Meu Deus, muita gente sempre diz, eu não vou estudar aqueles teóricos, eu não vou estudar essa gente. Olha aqui onde eles estão, ó. Psicologia da educação, teorias pedagógicas. Dani, mas cadê as tendências? As tendências pedagógicas estão aqui dentro dos 4, tá? E nós temos tudo isso já no site para vocês. Tudo isso a gente já tem no site. Didática e metodologia de ensino, teorias e prática de currículo nós já temos no site. Políticas públicas, organização, financiamento e avaliação da educação brasileira. Tudo caiu ano passado na prova da SET, já temos no site também. Foram aulas direcionadas para a Banca FURB? Foram. Eu vou estar lá assistindo uma aula, às vezes a Dani vai pôr lá no acervo. Na maratona lá eu vou pôr uma aula do ano passado. Nós vamos ter todas as aulas novas também, tá? A gente vai fazer um aparato geral também. Por quê? Mesmo que nós não fiquemos concentrados na Prova Nacional Brasil, que a gente estude para outras provas, pode ter certeza que tudo isso aqui vai aparecer nas provas do ano, tá? É um novo estilo de organização de editais. É uma nova forma de pensar os editais. Então, vai ser novo para nós também. Ao invés daquela base comum, sempre aquela parte BNCC, currículo, agora nós vamos trazer outras amplitudes. Isso é importante e diversifica também. Isso aqui me chamou bastante atenção, metodologia de pesquisa, educação e ensino. Nós vamos trabalhar uma questão hoje desse estilo para que vocês possam conhecer. Tecnologias da comunicação e informação também apareceu ano passado. O letramento científico, que a gente não conhece muito, e vamos, então, falar um pouco mais dele, só que em breve a gente já vai ter uma aula. E educação especial e inclusiva. Dani, não cai na minha prova. Tá aqui, ó. O ENAD do ano passado tiveram mais de 5 questões só sobre educação especial e inclusiva. No ano passado, eram 28 questões gerais apenas. 28. Agora, 28 não, perdão, eram 55 no total, se eu não estou enganada. Agora me perdi. Na aula de maio, no nosso podcast de maio, eu até falei. Agora, com esse edital, a gente viu que ela ampliou. Ela está com 80 questões. Serão 80 questões, tá? Os conteúdos não mudaram quase nada. O que eles fizeram? Eles ampliaram o número de questões, o número de possibilidades. Libras, cultura e identidade surda para todo mundo, gente. Isso aqui é para todo mundo. Não é para quem é da educação especial, para todos os profissionais, para todos os professores. Identidade e especificidade no trabalho docente, vai ter uma questão para a gente pensar hoje. Planejamento e avaliação do ensino-aprendizagem. Práticas educativas para o processo de aprendizagem de jovens, adultos e adolescentes. Planejamento, organização e gestão democrática, isso é mais simples. Implementação e avaliação dos currículos. Práticas de articulação entre família e escola. ERER, olha aqui, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. As meninas de Rio do Sul, se preparem que isso aqui vai cair bastante no concurso. Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Educação Socioambiental, apareceu bastante ano passado também. Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade, que nós tínhamos lá na nossa proposta que Cláudia Santa Catarina e foi ceifada. Ela apareceu e pode ter certeza que ela vai aparecer na prova. E educação para as relações étnico-raciais, que é um complemento daqui. Percebeu que, para mim, de tudo que a gente já vivenciou nesse momento aqui, o que a gente ainda não está tão habituado é a parte de Libras, cultura e identidade surda, para quem não é da área da educação especial. A parte desses 4 itens aqui, que são as próximas aulas, que eu vou, assim, concentrar esse primeiro momento com grande força para vocês, porque isso aqui vai ajudar para qualquer prova, especificamente para qualquer prova. Lembrando que tudo isso aqui é conteúdo de qualquer prova,
mas que ele amplia o nosso repertório, pode ter certeza. E o restante aqui, nós vamos frisar sempre aquilo que a gente precisa mais conhecimento. Letramento científico, metodologias, políticas públicas que a gente precisa falar, certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês do componente específico. O componente específico, gente, serão 50 questões de múltipla escolha envolvendo as situações problema e, nesse caso aqui, nesse estilo do componente específico, nós teremos estudos de caso. Mas como assim, Dani? Como assim estudo de caso, Dani? A gente vai ter que descrever, descritiva? Não. Serão todas de múltipla escolha, provas objetivas de múltipla escolha, mas que vão envolver estudos de caso, a prática e a teoria em conjunto nas questões. Teoria e prática para se pensar, para se interpretar. Agora vem o derradeiro, tá? Na área da pedagogia são 20 itens, tá? Lá na área geral são 24 itens, aqui são 20 itens, que repetem para nós da pedagogia, acaba sendo muito bom, porque vai repetir muita coisa. Antropologia da educação nada mais é que a união de todos os itens: história, filosofia, sociologia, psicologia da educação. Ele vai abarcar o ser humano na educação. O trabalho da educação é simples: fundamentos e metodológicos de língua portuguesa, matemática. Isso aqui é BNCC pura, né? Eu trato do uso da BNCC aqui. Corpo, movimento, ludicidade, alfabetização e letramento, letramento literário, políticas de educação infantil, criança, infância, conceito e características, ensino e currículo, atuação do pedagogo em espaços não escolares, que repete, concepção de aprendizagem e desenvolvimento. Olha ali as teorias, entenderam? O que acontece? A diferença desta parte específica para a parte de formação geral. Na parte de formação geral, vai entrar muito a parte teórica. Vão ter situações e problemas, vai ter muito a parte teórica dos conceitos, tá? Pode ver ali, ó, metodologias, teorias, história da educação, práticas ali também. Dani, mas eu não vi o ECA aqui, eu não vi a LDB, eu não vi as diretrizes, eu não vi a BNCC. Como assim? Elas estão inseridas dentro dos documentos. Então, políticas públicas, organização, financiamento e avaliação. Aqui pode cair LDB, pode cair BNCC. Práticas educativas, vamos ver, achar aqui. Planejamento, organização e gestão, isso aqui é legislação. Práticas de articulação, então. Só que, o que é interessante da prova nacional docente? Ela não te obriga a decorar as leis, ela não vai te obrigar a ter esse tipo de questão que vai trazer apenas a LDB, vai trazer apenas o ECA. Não. Ela vai trazer os conceitos, as interpretações das leis do ECA e de demais dispositivos legais ali. Então, ela vai ficar mais fácil por isso, muito mais fácil. Apesar de saber que nós teremos questões grandes, às vezes questões mais amplas para a leitura, serão questões mais simples. Lembra o ano passado da prova da SED? A diferença que foi, a forma como ela cobrou as leis, a forma como ela cobrou tudo? É aquele estilo que nós vamos cada vez mais entender, compreender e treinar bastante. E olhar as questões nesse sentido e olhar a aprendizagem nesse sentido também, tá? A Kelly perguntou se vai ser do estilo da prova que teve no passado no Colégio Deon em Tubarão. A prova do Colégio Deon, Kelly, ela é da banca CESP, Sebrasp, ela é um pouco diferente, porque ela é só sim ou não, né? Ela não é de múltipla escolha. Ela era só certo e errado, perdão, só certo e errado. Então, é uma prova bem interessante, mas é uma prova bem diferente, tá? Não é o estilo da CESP, Sebrasp, não é o estilo do Deon. Vai ser o estilo da FURB, o estilo do concurso do ano passado. Isso vocês podem ter toda a certeza. Quem estudou para a prova da SED, quem se preparou ano passado e continuar se preparando esse ano, vai ir muito bem nessa prova e pode ter certeza que vai muito bem em todas as outras provas do ano, tá? Que é um ano de grandes seletivos e de possibilidade de concursos também em vários municípios. Agora, eu vou trazer para vocês, então, 4 questões. Eu não coloquei antes ali, eu deveria ter colocado para vocês, mas eu vou colocar depois para vocês elas impressas, em PDF, que vocês podem ali imprimir elas e tentar resolver. E agora aqui nós vamos acompanhar. Vamos trabalhar muito esse ano esse estilo de questões também a partir de agora, tá? Para que a gente possa cada vez mais, chegar no A+, ali, na nota máxima ali, em qualquer situação. Primeiro, quando a gente fala situação problema,
como é que acontece uma questão relacionada à situação problema? Como é que eu identifico que é uma situação problema? Dessa forma. Eu esmiucei aqui um modelo de questão do ENAD, tá? Que trata do tema ali, História da Educação. Tá lá no conceito de História da Educação, tá? A parte geral ali, o eixo geral é História da Educação. O tema aqui é a educação jesuítica no Brasil colonial, tá? Isso aqui aparece em antropologia, aparece em sociologia, pode aparecer ali em qualquer uma daquelas áreas filosóficas, pedagógicas, educacionais, certo? Na prova, não vai aparecer escrito que está em vermelho aqui, tá? Isso aqui não vai estar na prova. Você que vai ter que aprender a identificar. Essas palavras em vermelho aqui, fui eu que criei aqui para ajudar vocês. Para mostrar para vocês visualizarem o que se trata. Para que a gente aprenda a olhar e entender. Opa, eu sei do que está se tratando, eu sei o que é uma situação problema. Então, como é o estilo do ENAD, como será essa prova e como foi o ano passado a prova da FURB, que nós não esperávamos, nós não tínhamos base para a FURB de exatamente como ela seria. As outras provas da FURB traziam questões extensas, já tinha acontecido em 2023 a prova de Floripa, que já tinha mostrado para nós o que nós trabalhamos muito com vocês ano passado, aquele estilo, mas o que assustou é que ela ampliou. Ela criou muitas questões estilo ENAD. Ela trouxe essa referência. E isso foi que pegou muita gente despreparada. E aí agora nós vamos estudar isso aqui cada vez mais. Então, quando fala questões que envolvem situações problema, que envolve conceitos do cotidiano, que envolve teoria e prática, é esse tipo de questão que a gente vai ver de diferentes formas. Eu vou trazer 4 formas aqui para vocês entenderem, tá? E a gente vai começar a falar muito sobre isso. Então, o tema é educação jesuítica no Brasil colonial. Opa! Faço uma organização do meu pensamento. Educação jesuítica, 1500, período colonial no Brasil. Os jesuítas foram importantes para a educação brasileira? Todo mundo que estudou educação sabe que sim, foram importantes. Mas de que forma? Aí a gente vai lá ler o texto base. Todas as questões trarão um texto base ou um enunciado maior. Não espere questões rapidinhas, pequeninhas, como foi a prova do DEON. São questões amplas, tá? Algumas menos, outras mais, mas todas terão esse enunciado muito bem trabalhado. Por quê? Porque são situações problema. Elas vão fazer com que você interprete, não apenas que você saiba a informação, mas que você a interprete. Isso que vai qualificar a tua nota ali, tá? No período colonial, a educação no Brasil foi marcada pela atuação dos jesuítas, que tinham como objetivo principal a catequização dos indígenas e a formação de uma elite colonial alinhada aos valores da coroa portuguesa e da Igreja Católica. Então, os jesuítas vieram para contribuir com a colonização e para trazer conhecimento para os índios e para quem vivia aqui na colônia, que precisava desse conhecimento. Sabemos que esse é um período da história mundial em que a igreja era muito forte na educação. Mais de 90% do mundo, naquele momento, vivia esse período marcado pela intersecção, pela comando da educação através da igreja. Então, a igreja monopolizava a educação no mundo. E no Brasil isso não seria diferente. E com isso, então, a igreja católica, mais do que todas, queria catequizar para poder trazer mais fiéis, com certeza, né? Doutriná-los com base nas suas premissas e educá-los para uma educação que eles achavam naquele momento, que eles consideravam como correta. A Ratio Studiorum, meu Deus, eu lembro disso e você também vai lembrar lá na faculdade. Ratio Studiorum, o método educacional jesuítico, estruturava o ensino em níveis elementares e superiores. Olha que a gente já viu isso. Com forte ênfase no latim, na retórica, então no diálogo e na fala, para que eles pudessem conversar, falar, e ali, né, aquela forma polida de fala, e na formação religiosa. Perceberam? Era comunicação, basicamente, ali, o conhecimento formal, conhecimento social básico, certo? Agora vem a situação problema,
tivemos o contexto, sabemos do que se trata a questão, aí agora vem a citação problema. Considerando o contexto histórico da educação jesuítica no Brasil, avalie as afirmações. Então, agora, sabendo que a pergunta vai se tratar disso, a gente vai analisar. A educação jesuítica tinha um caráter excludente, pois privilegiava apenas os filhos da elite colonial e não atendia, cuidado lá com as negativas, lembram? E não atendia às necessidades das populações indígenas e escravizadas de forma igualitária? Os jesuítas estavam preocupados com os índios, com a educação dos índios e dos escravos de forma igualitária? Ela tinha um caráter excludente? Muito. Ela não atendia às necessidades? Não, porque a necessidade das populações era ter uma religião, era sobressair a cultura deles, retirar a cultura deles e ter apenas a cultura ali católica? Sim. Então, essa questão está corretíssima. Ó. Vamos pensar de novo, tá? Muitas informações, confundimos o texto base agora, pensamos no texto base e agora vemos que a informação. Quais são as palavras-chave aqui? Excludente, filhos da elite. Então, a educação jesuítica não atendia quem? Os indígenas e os escravizados. Ela é excludente, ela priorizava os filhos da elite e ela não era pensada para as populações indígenas dentro das suas necessidades. Era para colonizá-los, para educá-los com base no pensamento jesuítico. Então, essa aqui está correta, tá? Depois a gente vai ver ali as alternativas. Alternativas 1 e 2 corretas, 2 e 3, 1 e 3 todas corretas ou nenhuma correta. A 1 está correta, eu já posso tirar aqui que nenhuma está correta. A 1 está correta. Todas, ó. E eu posso tirar também a letra B. Já sei que eu vou olhar A, C ou D. A 1 está aqui, aqui só a 2, aqui só a 3 e aqui todas. Olha que danada. Por aqui a gente não consegue excluir muita coisa nesse primeiro momento. Vamos ver o item 2. O método Ratio Studiorum. Meu Deus, Dani, não lembro disso. Vamos pensar. Foi um avanço pedagógico para a época, pois introduziu no Brasil uma organização curricular sistemática, mesmo que com fins religiosos e colonizadores. Vamos lá, Francisco? Pensa comigo, o que você acha? Pensa comigo, tá? Chegou aqui em Lages uma escola, não tinha escola nenhuma aqui em Lages, tá? Não tinha nenhum pensamento educacional em Lages. De repente, chega um curso novo, o Ratio Studiorum, trazendo ali concepções de latim, retórica e formação religiosa, onde se estruturava o ensino em níveis básicos, elementares e superiores. Será que esse ratio foi um avanço pedagógico para aquela época? Ele introduziu no Brasil uma organização curricular sistemática? Sim, porque olha o sistema deles, níveis. E ali, ó, ênfases. Mesmo que com fins religiosos e colonizadores, os fins não estavam adequados aos meios, mas os meios existiam. Ele teve uma educação sistematizada. Eles criaram ali a didática. A didática vem de Comênios. Comênios foi um grande religioso, né? Então, sim, o Ratio Studiorum foi, com certeza, o que introduziu no Brasil a primeira organização curricular educacional. Mesmo que, infelizmente, olha o mesmo, né? Mesmo que com fins religiosos e colonizadores. Os fins não eram os melhores adequados, mas eram os fins naquele momento. Certo? Então, a 1 e a 2 estão corretas? Opa! Ótimo! Se a 1 e a 2 estão corretas, tirei a letra C. Ou é a letra A, ou todas estão corretas, então o terceiro item é o derradeiro. Vamos lá. Vou apagar de novo para não atrapalhar a imagem aí para vocês. A atuação dos jesuítas foi totalmente negativa, pois impediu o desenvolvimento de uma educação laica e crítica durante o período colonial. Essa palavra totalmente negativa já é uma afirmação, ou seja, já é uma palavra de peso. É aquela palavra que nós falamos lá nas aulas de organização, nas dicas. Ela é uma palavra totalizadora, é uma palavra forte, é uma palavra marcante.
ela delimita ali um fim, é totalmente negativa, pois impediu o desenvolvimento de uma educação laica. O que é uma educação laica? Que não considera a religião, né? Não religiosa, e crítica durante todo o período colonial. Com certeza não existia nesse momento, porque nós estamos falando de 1500, nós estamos falando dos jesuítas, nenhum tipo de educação crítica e nenhum tipo de educação laica, não era, a ênfase era na formação religiosa. Mas será que ela foi totalmente negativa? Não, Daniel, realmente ela causou várias situações de exclusão, maus tratos, né, os castigos, a escola tradicional, tudo de negativo que nós sabemos que sim, foi. Mas na tua opinião, analisando o texto base, contextualizando a situação problema, falando do contexto histórico, nós não estamos aqui criticando a educação jesuítica. Nós estamos fazendo o contexto histórico. Essa é a diferença das provas do ENAD. Ela está te pedindo o conhecimento que você tem e a tua criticidade, o teu pensar sobre história da educação. Eu amei esse estilo de questão, eu estou apaixonada por esse estilo de questão eu estou tão empolgada com esses estudos aqui, porque está trazendo formas diferentes, coisas para a gente sair daquele arroz com feijão que a gente estava, tá? Eu fico empolgada, né? Eu fico faceira. Eu sou louca, eu sei que vocês querem me matar para dizer para vocês que fazer uma prova de 80 questões, que vai durar 6 horas, da 1 às 7 vai ser a prova. Mas eu estou empolgada com as possibilidades e com o orgulho que eu vou ter de vocês, que eu sempre tenho orgulho de vocês. Sempre tenho orgulho de vocês, de todas, independente da sua pontuação, da sua classificação. A tua nota é tua. Você vai conseguir ela. Nós vamos ajudar. E estamos aqui para isso. O que as meninas responderam? Todas corretas ou apenas a 1 e a 2 estão corretas? Vamos lá, rufem os tambores! Tararã. O que vocês acham? O totalmente negativa, obviamente, está errado. Por quê, Dani? Por quê? Vamos lá na item 1. Sim, é verdadeira, porque ela era elitista e não atendia os indígenas. Perfeito. 2. Ela trouxe organização pedagógica, muito, mesmo com objetivos colonizadores. E a 3. Apesar dos limites, os jesuítas foram os primeiros a estruturar um sistema educacional no Brasil. Foram os primeiros a trazer a educação para o Brasil. Então, nesse ponto aqui, a gente não pode esquecer desse conceito histórico. A gente tem que ter essa criticidade. O texto diz, o texto base diz, o contexto histórico diz, certo? Então, é esse cuidado que você tem que ter para a interpretação. Dani, eu não sabia o que era o Ratio Studiorum, mas ele não te perguntou o que era, ele te disse. Então, ele não vai te cobrar conceitos, assim, amplos, ele vai te cobrar conceitos interpretativos. Você vai ver que vai ser uma prova mais densa, mas uma prova pensante. Ela vai realmente cobrar o que você sabe. Ela não vai te fazer memorizar, ela não vai te cobrar lei esdrúxula, ela não vai te cobrar coisas absurdas. Ela vai te cobrar o real, o conhecimento que você tem que ter enquanto pedagogo, enquanto professor, de qualquer área que você atue. Estou defendendo, né? Eu não estou defendendo, estou empolgando-as, fazendo vocês terem vontade de fazer essa prova. Eu vou me inscrever. Vou me inscrever, vou fazer essa prova. Vou fazer. Nossa, já pensou se eu for mal? Olha agora, tá? Essa é do ENAD de 2021. A prova do ENAD do ano passado, o ENAD para pedagogia, gente, ele acontecia de 3 em 3 anos. Agora ele vai acontecer todos os anos, tá? Antigamente era de 3 em 3 anos, porque ele pegava os primeiros anos, os primeiros semestres do curso de pedagogia, depois ele pegava os últimos. Agora ele vai acontecer todos os anos. O ENAD vai acontecer todos os anos. Então, eu tenho questões do ENAD de 2021, algumas 2017 e algumas questões que foram criadas ali com base na de 2024. O ENAD de 2024 ainda não foi liberada a prova geral, mas tem um mapa da prova que conta lá quais foram o estilo das questões e o que caiu naquelas questões. Ela não traz a questão em si, mas mostrou qual era o objetivo e quais os conceitos daquela questão. E por isso eu consegui ir pensando e elaborando também umas questões para vocês nesse estilo. Essa aqui foi da prova de 2021, tá?
Olha o estilo daqui, que já era nesse estilo de situações, problemas e de pensamento. Essa aqui, bem mais simples. O que não é tão simples? Esse cuidado aqui desse estilo que apareceu ano passado. Lembra que a gente falou muito disso? Que era o portanto, o porquê, enquanto. Fazer você analisar os dois conceitos. E aqui é o detalhe. Você vai ver que é simples, mas que pode confundir, porque você vai ter que analisar dois conceitos, em separado e em conjunto. Olha a questão. A avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas. Então, ela sempre vai fazer você refletir sobre a educação. Pais, educadores, educandos, gestores das atividades educativas públicas e particulares, administradores da educação, todos estamos comprometidos com esse fenômeno que cada vez mais ocupa espaço em nossas preocupações educativas. O que desejamos é melhor qualidade de vida. No caso deste texto, compreendo e exponho a avaliação da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Olha que filosófico isso, tá? Quem que fala disso? Porque diz assim, ó, alguém disse isso, por quê? Compreendo e exponho. Quem? O Lucchesi. Lembra que eu falo dele? Eu adoro o Luquinho. O Lucchesi, o Cipriano Lucchesi, né? É um autor que ele fala da avaliação com uma amorosidade. Vocês sabem que eu sou apaixonada por avaliação. Eu amo os textos desse cara. Eu adoro. A forma como ele explica a avaliação é uma forma muito fluida, muito coerente. E ele tem essa amorosidade e ele faz a gente olhar para a avaliação como algo que não é classificatório, que não é julgamento, mas que amplia o nosso olhar, que possibilita um crescimento através da avaliação. Eu preciso me avaliar todo dia. Eu preciso olhar o que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. E eu faço isso constantemente. Claro que isso traz um peso, a gente se cobra mais, mas a gente também consegue evoluir mais. Eu consigo perceber evolução nisso, tá? E aí ele fala ali que, acerca da avaliação da aprendizagem, então, diante disso que o Lucchesi fala, avalia as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Aqui já é um estilo mais comum, mais acostumado com o que a gente sempre vê, mas preste atenção aqui que ele tem um detalhe diferenciado, tá? Vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. O que o Lucchesi diz? Para processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a acolher o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados de sua atividade. Então, ele está falando ali de de acolhimento, né, de análise, avaliação, e ele diz o seguinte aqui, vamos ver se ele disse isso mesmo, né? Podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados de sua atividade. Será que quando eu avalio, eu posso ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados? Aqui ele está dizendo alguma, né? Ele não está totalizando. Ele não está dizendo todas ou nenhuma expectativa. Ele está dizendo alguma. Então, que pode haver. E aí ele diz também aqui no texto, né, que o que desejamos é melhor qualidade de vida. Compreendo e exponho a avaliação da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando, que a avaliação é para o professor e para o aluno, e busca na sua construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Quando eu faço uma avaliação minha ou do meu aluno, ou o meu aluno se autoavalia, ou eu me autoavalia, eu tenho expectativas? Eu crio expectativas? Dani, lembrando que essas expectativas elas podem ser positivas ou negativas. Exatamente. Aquele não disse, né? Eu posso prever possíveis resultados? Possíveis. Olha que interessante, tá? Até vou marcar diferente essas palavras. Pensem comigo, tá? Quando eu falo de avaliação,
podendo ter alguma expectativa e possíveis resultados. Ele está dizendo que eu não posso ter expectativa, que eu não posso prever resultados, ou que eu tenho que ter expectativa, que eu tenho que ter resultados sempre, ou posso ter possíveis resultados. Quando eu faço um planejamento ali relacionado a uma avaliação, quando eu vou fazer uma avaliação, eu espero algo de alguém? Eu posso ter expectativas positivas ou negativas, tá certo? Eu posso prever alguns resultados? Posso confrontá-los? Pensa nisso. Anota isso, tá? Anota essa palavra agora comigo. Vamos começar a fazer mais esse exercício. Você tá com caneta aí? Anota, tá? Avaliação com premissas de Lucchesi, ou avaliação por base do Lucchesi. E o Lucchesi, ele é um dos maiores autores do Brasil de avaliação. Então, a BNCC, os currículos, todos usam esse pensamento do Lucchesi hoje de avaliação. Ele foi um dos teóricos lá em 2000, ele já trouxe essa premissa e essa corrente de pensamento dos seus pensamentos de avaliação, que vem outros grandes teóricos, e sim, a premissa hoje brasileira da educação de avaliação está totalmente adentro, ali adequada com o Lucchesi, tá? Quando a gente propõe, então, avaliar lá, avaliação diante do Lucchesi, ela não é excludente, ela não é classificatória, ela é diagnóstica, formativa e somativa, né? Ela traz informações, ela subsidia o planejamento, ela estrutura o planejamento, ela modifica a nossa aprendizagem e modifica o olhar do professor. Dani, isso também pode ser uma autoavaliação do educador. Uma autoavaliação também. Porque ele condiz a que ponto ele está apto também para estar na sala de aula. Exatamente. E ela tem que ser amorosa, ela tem que ser ética, ela tem que ser coerente. Pensa comigo. Quando você pensa nesse sentido, que você nem totaliza e nem exclui, que você tem uma flexibilidade, a avaliação, então, nesse sentido, é uma avaliação flexível, tanto do que você espera como do resultado. O teu planejamento é flexível. Vocês estão vendo que eu estou fazendo vocês associarem informações e pensarem? Porque, claro, isso aqui na hora da prova, por mais simples que pareça, ele não traz grandes informações. Ele faz com que a gente pense. Ele está brincando com o nosso pensamento. Porque ele quer que ele quer demonstrar aqui se eu sei sobre isso. Por quê? Aí agora, tá? Nossa, Dani, tem pouco que a gente levou, a gente está analisando, estamos aprendendo aqui juntas, tá? Um estilo diferente. Ele falou tudo isso. Por quê? Porque ele está aqui afirmando, é um porquê junto ali, ele está dando uma resposta. Por quê? No processo de ensino-aprendizagem, o educador pode intervir na própria prática educativa. Ele pode intervir na própria prática? Com certeza. Então, se eu posso ter expectativas e possíveis resultados, é porque o meu ensino-aprendizagem ali intervém na minha própria prática ao reconhecer as várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando e não só na aprendizagem de uma disciplina. Casa a primeira com a segunda, o item 1 ali é uma resposta para o item 2? Quando eu gero expectativas, algumas expectativas ou possíveis resultados, é porque eu penso que esse ensino pode intervir na própria prática educativa, ao reconhecer, porque eu reconheço as várias dimensões que interferem no desenvolvimento, não é só aquela prova, não é aquele conhecimento, e não só a aprendizagem de uma disciplina. Casou? O que vocês acham? Fez sentido agora? Se ele dissesse não ter expectativas e não prever resultados, como é que eu vou intervir? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou olhar as dimensões? Então, se o 2 está correto, eu tenho que entender que o 1 também está correto. Ou não, vamos ver ali as alternativas. Eu não mostrei as alternativas. Agora que é o problema, ó. A 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1? A 1 e a 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1? A 1 é verdadeira e a 2 é falsa? A 1 é falsa e a 2 é verdadeira?
A 1 e a 2 são proposições falsas? Elas são coerentes? Mas a 2 realmente justifica a 1? O que vocês acham? Sim ou não? E se não for? Se as duas, porque tem a possibilidade aqui, tá? Das duas serem verdadeiras, mas a 2 não justificar corretamente a 1. Oi, meu Deus! Ali é sorte que não tinha resposta, só estava azul. Vamos pensar, tá? Agora eu vou dizer para vocês. As duas estão corretas. Eu fiz a indicação para vocês, fiz a leitura, atrelei vocês, fiz vocês entenderem. Não, olha, tá fácil. As duas estão corretas. Agora eu quero pôr uma pulguinha atrás da orelha. As duas estão corretas. Mas realmente a 1 casa com a 2? Ou eu fui lendo, fui levando, tá tudo bonito, tá tudo legal e eu trouxe. O que você acha? Por que eu tô fazendo isso com vocês? Porque a gente tem que ter medo do óbvio. A gente tem que ter medo do óbvio. A gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. E a gente tem que pensar. Quando a gente faz muitas questões óbvias e vai indo, a gente fica com aquele hábito ali, ó, automático. Muitos anos estudando, muitos anos fazendo prova, é muito automático. A gente tem que quebrar esse automatismo. A gente tem que pensar. Nem que seja para voltar, retroagir e dizer, não, realmente, elas estão corretas, as duas estão corretas. Mas, será que realmente a 1 tem a ver com a 2? Por quê? Exatamente por isso aqui. Porque isso aqui tem que estar totalmente casado, porque isso aqui é o resultado disso aqui. O que as meninas estão falando? Todas de letra A? Letra A? Algumas, eu quero que vocês pensem, tá? Eu quero que vocês pensem, analisem, certo? Nós vamos dar a resposta, eu quero que depois, em outro momento, você volte, leia novamente, pense comigo, analise o que eu falei. Eu fui indo na obviedade, no que era óbvio. O óbvio precisa ser dito, a gente precisa analisar, mas a gente precisa ter a pulguinha atrás da orelha. E é essa pulguinha atrás da orelha que vem aquela hora de assim, meu Deus, agora eu vou errar, agora eu vou errar. Não, você não vai errar, você vai pensar. Olha novamente. Aqui ele está falando que o educador necessita dispor e acolher o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados. O primeiro item, ele está falando principalmente de resultados. Esse olhar de expectativa é porque no processo o educador pode intervir na própria prática educativa? Para reconhecer as várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando e não só a aprendizagem de uma disciplina? E o que é o mais complicadinho aqui? Isso aqui é um texto do Lucchesi, tá? É um trecho do texto do Lucchesi, do livro do Lucchesi, sobre planejamento e avaliação. Vamos lá. Último trecho, o que vocês acham? Certo ou errado? Os dois estão corretos, perfeitos. Sim! Está tudo correto, sim, tá? Ai, Dani, por que você fez isso com a gente? Para a gente pensar. Para a gente pensar, tá? Para ver se tem coerência. Por quê? Porque eu peguei várias questões do ENAD que não vão fazer isso com você. Não vão ser tão óbvias assim. Você vai dizer, meu Deus, mas como? Eu vou mostrar para vocês agora uma questão que vocês vão dizer para mim, não. Tá? Eu já dei a resposta da próxima, mas vocês vão ver. Sim. Ó, quando eu não... A linha que eu estava trazendo para vocês estava totalmente exata, correta, e é essa linha que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que analisar, a gente tem que pensar, tá? Sim, pode ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados, porque essas expectativas estão atreladas ao ensino-aprendizagem
para que isso possa intervir na própria etapa. O porquê aqui está coerente, certo? Elas se casam. Vamos ver um exemplo agora, tá? Lucchesi, então, ele propõe essa mudança de paradigma, os textos do Lucchesi, eu vou trazer alguns textos do Lucchesi para vocês lerem, porque eu tenho certeza que o Lucchesi vai aparecer nas provas do ano, tá? A avaliação vai ser mais elaborada, não vai ser só o que é diagnóstico, o que é formativa, não, isso não vai acontecer mais. Percebam? Ele vai muito mais além ali, mas não é difícil, tá? Ó, desenvolvimento integral do aluno e a responsabilidade do educador. Isso aqui o Lucchesi e ética. Isso aqui é incrível, tá? Olha lá, penúltima questão, só 4 hoje, tá? Essa aqui também bem legal, bem interessante e bem diferente do que a gente está habituado, porque nós vamos falar da temática atuação de pedagogos em espaços não escolares, certo? O pedagogo deverá ser o profissional investigador da educação como prática social. Poderá investigar e criar meios de dialogar e produzir novas mediações com o mercado editorial, os meios de comunicação e as novas organizações não governamentais, as instituições sociais já existentes, visando criar novos espaços educativos na sociedade, por meio da prática científico-pedagógica. Nossa, olha que legal. Então, ele está falando aqui, ó, esse aqui é o que coloquei, tá? Não vai aparecer assim na prova. Eu coloquei para já falar para vocês do que eu estou trazendo a temática e qual é a situação problema. A situação problema é a seguinte, tá? Eu até deveria ter marcado aqui para vocês. Considerando o contexto apresentado, que é a atuação dos pedagogos em espaços não escolares, porque ele está falando aqui, ó, mercado editorial, meio de comunicação, organizações não governamentais e instituições sociais. Está tirando o professor da sala de aula. Ele não está falando, olha, o pedagogo não precisa atuar só na sala de aula. Ele tem que ter um olhar extra além da sala de aula. Por isso que tem esse item lá no edital e caiu muito também ano passado. Considerando esse contexto, o pedagogo e seu perfil profissional, é correto afirmar que a sua atuação em espaços não formais. O que são espaços não formais? Espaços que não são necessariamente espaços escolares, espaços não formais. Mercado editorial, livros, né? Toda a área de publicação, meio de comunicação, organização não governamentais, todos os outros espaços que não são escola. Como é a nossa atuação fora da escola? O que a gente pode fazer além da sala de aula, gente? Nesse contexto, é correto afirmar que a sua atuação em espaços não formais é baseada na criatividade. Deixa eu escrever aqui. Baseada na criatividade, nós somos boa para fazer uma coisa com a EVA, nos interesses pessoais e sociais e uma prática livre e espontânea. Tá, não é escola, não é formal, então é livre e espontânea. É esse o compromisso de um pedagogo? Estamos falando de um pedagogo, não estamos falando aqui de um outro profissional qualquer, estamos falando de um pedagogo. Centrada em processos de formação humana, dispensando a aplicação de práticas educativas sistematizadas? Ela está dizendo praticamente a mesma coisa da A, porque ela está falando ali, olha, tem uma parte importante, baseada na criatividade, isso é interessante, os interesses pessoais e sociais, prática livre e espontânea, e aqui ele diz, nos processos de formação humana, mas dispensa a aplicação de práticas educativas sistematizadas, só porque eu não estou na escola, estou lá nos meios de comunicação, no mercado editorial, atuando como pedagoga, tá? Pedagoga. Eu posso dispensar práticas educativas sistematizadas? Eu esqueço o que é currículo, esqueço o que é avaliação? Não, né? Então, essas duas aqui, ó, e nem livre, espontânea. Como é que eu posso fazer qualquer coisa? Ah, é criatividade. Não, você é pedagogo. Pronto. Então, aqui nós temos 2 erros. Atenta às características e especificidades do espaço não formal. Opa, estou analisando o que eu estou fazendo. Vou apagar até para ficar mais fácil, né? Faço de vermelho mesmo? O que você acha? Atenta às características e especificidades do espaço não formal, porque eu estou falando de mercado editorial, meio de comunicação, organização não governamental.
sem se prender à elaboração de planos e avaliações? Não me preocupo com planos e avaliações dentro desses espaços? Será que não está repetindo de novo ali, ó? O que a gente já viu de errado? Sem, né? Pautada na realização de diagnóstico das especificidades do campo em que atua, são campos diferentes, com o fim de restringir os mecanismos metodológicos de sua prática? Restringir alguma coisa só porque eu não estou na escola, eu vou restringir? Ó, palavra totalizadora, palavra negativa. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. E aqui, ela é uma palavra positiva, mas vai contra o perfil de um pedagogo. Automaticamente fundada em fatos, estruturas, contextos e situações referentes à sua prática, em suas várias modalidades e manifestações para a gestão dos ambientes educativos da sociedade. Interessante, não é? Por que a pegadinha dessa questão que me chamou muito, 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 que eu gostei muito aqui? Porque está falando do pedagogo fora da escola. Fora da escola, em espaços não escolares, não formais. Lá na área de atuação de mídias, o pedagogo pode atuar. Só uma pergunta. Pode falar. Médico, se ele sai de dentro do hospital, ele deixa de ser médico. Um médico não deixa de ser médico, né? Exatamente, senhor Francisco, perfeito. Um pedagogo sai da escola, vai atuar como pedagogo. Nós não estamos falando de outras situações, tá? Ele vai atuar como pedagogo em espaços não governamentais, em ONGs, em organizações que vão dar ajuda, seja o que for, né? Social, humanitária. Ele vai esquecer seus preceitos pedagógicos? Ele vai esquecer que a formação dele é formação de pedagogo? Se ele está sendo ali, atuando como pedagogo, não é? Então, essa aqui, obviamente, é a letra E. Mas sim, tá? Eu acho que vocês poderiam ficar com bastante dúvida na B. A A também estava bonita. Essas aqui a gente teria mais chances de retirar na primeira hora. Mas aqui, essa aqui, ela é bem interessante, ó. Fatos, estruturas, contextos, situações referentes à sua prática, em suas várias modalidades e manifestações nos ambientes educativos da sociedade. Lembrar que a LDB fala, né? A educação acontece em todos os espaços. Ela sistematiza o que acontece nos espaços escolares formais, mas a educação acontece em todos os espaços e eu vou ser professora em qualquer lugar que eu estiver. Ó, em espaços não formais escolares, como museus, eu posso trabalhar em museus, centro cultural, empresas, ONGs, o pedagogo atua como mediador de conhecimento, facilitando o processo de ensino-aprendizagem também, porque a gente aprende em qualquer lugar, de forma mais abrangente e contextualizada. Ele adapta estratégias pedagógicas para diferentes públicos, promovendo a formação integral e a transformação social, que é a função primordial de um professor. Erros, né? Ali, ó, quando fala em prática livre e espontânea, não, né? A gente não pode improvisar, a gente tem que planejar, fundamentar. O próprio texto já trazia isso, ó. Ele diz ali, ó, meios de dialogar e produzir novas mediações. Quando eu falo de mediação, eu vou fazendo entremeio, né? Ali, o pedagogo deve usar métodos organizados, né? Prática científica pedagógica, e fala em restringir, a gente tem que ampliar a mediação. Então, aqui já ficou mais claro. Olhem essa aqui, tá? Essa aqui agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Acho que vocês já vão entender agora essa aqui, já vão entender o conceito, mas ela é uma pegadinha gigantesca, Enad, tá? Gigantesca. E é assunto que a gente está trabalhando muito. As aulas de teorias da educação lá, visita as aulas de teoria, visita as aulas de tendência pedagógica. Olha aqui eu provando para vocês que isso vai aparecer e aparece sempre. Concepções de aprendizagem nas teorias educacionais, é o tema, né? Teorias da educação ali é a base. Gente, isso aqui tudo eu que coloquei para facilitar para vocês, tá? Isso não vai aparecer na prova, não vai estar fácil assim. Mas aqui eu estou contextualizando para vocês e a gente vai criar esse hábito. Qual é o texto base? O que o texto base é importante? Todos os textos base, todo enunciado vai trazer informação, vai ativar o teu conhecimento. Ele vai puxar o assunto. Então, todo o texto base é relevante para as provas do ENAD, assim como foi da FURB. Lembram, ano passado?
todos os textos eram relevantes. Ele vai dizer, então, para nós, ele vai trazer uma informação bem importante. As teorias da educação buscam explicar como ocorre o processo de aprendizagem, influenciando diretamente as práticas pedagógicas. Enquanto o behaviorismo, gente, olha lá como se escreve, tá? Eu vi um material de um curso que estava tudo errado escrito ali, o behaviorismo. Enquanto o behaviorismo enfatiza a modificação de comportamentos por meio de estímulos e respostas, olha, diz para nós o que é behaviorismo. Já sabemos. O construtivismo defende que o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito a partir de suas interações e com o meio. Ele não vai perguntar, então, o que é behaviorismo, o que é construtivismo, que a gente sofre? Não, ele já disse para nós. Behaviorismo vai tratar do comportamento, estímulo-resposta, construtivismo e interação com o meio, do sujeito com o meio. Já, olha que legal, ele traz também, ó, a teoria crítico-social, que é uma das teorias lá utilizadas por Paulo Freire, por grandes autores, destaca o papel da educação na transformação das estruturas sociais. Lembram? Crítica social. Ela não fala só de comportamento, não fala só de interação, ela quer que o comportamento e a construção mudem a estrutura social, modifiquem o ser humano. Qual é a situação problema? Uma professora, ao planejar suas aulas, essa aqui está bem explícita a situação problema, olha que legal. Uma professora, ao planejar suas aulas, reflete sobre qual abordagem teórica melhor atende às necessidades dos seus alunos. Ela pode, às vezes, usar mecanismos behavioristas, construtivistas ou teóricos sociais, teórico-críticos sociais. Ela pode, ela não existe nenhuma teoria, nenhuma prática pura. Ela pode. Mas olha o que ela quer fazer, tá? Agora preste atenção no que ela quer. O objetivo dela é promover uma educação que não apenas transmita conhecimentos, mas que também desenvolva autonomia crítica e conscientização social. Se ela quer fazer isso, ela vai usar o behaviorismo? Não, porque ela não está falando de comportamento. Aí ela vai trazer nas assertivas ali, ó. Pode ver que nas assertivas ela já não trouxe o behaviorismo. Perfeito. Então eu vou ter que pensar sobre construtivismo e sobre crítica social. Daí ela vai dizer o seguinte para nós, ó. Considerando as teorias educacionais apresentadas, avalie as seguintes asserções. Já sei o que é cada uma. Já sei que a professora quer falar sobre, ela quer promover autonomia, crítica e conscientização. Pode ser uma perspectiva construtivista e crítica? Pode. Vamos ver. A abordagem construtivista seria mais adequada, pois valoriza a participação ativa do aluno na construção do conhecimento, favorecendo a sua autonomia intelectual. Por quê? A teoria crítica social da educação prioriza a formação de sujeitos capazes de questionar as desigualdades sociais, alinhando-se ao objetivo de desenvolver conscientização política nos estudantes. E agora? Você já sabe, né, Francisco? Agora eu quero saber de vocês. As duas estão corretas? Ou agora uma casa, a primeira casa com a segunda? Se não casa, por que não casa? Esse porquê aqui é o diferencial, tá? É o diferencial. Eu quero uma autonomia crítica e conscientização social. O construtivismo, lá, Montessori, ela falou de autonomia intelectual? Elas precisam ter essa diferenciação de entender o que é o construtivismo e o que é o crítico social. E ela precisa entender que elas podem se mesclar. Exato. Elas podem se mesclar, tá? E ali, ó, que não apenas transmita conhecimento, tem que ter o conhecimento, mas também cuida, tá? Com a citação, ó. Autonomia crítica e conscientização social. Ah, Dani, mas se fosse A, B ou C, eu ia direto na 2. A 2 que está correta, porque está falando de conscientização social? Sim, a 2 está correta.
mas ela está correta porque ela está ligada à abordagem construtivista? É a construtivista que é mais adequada, pois valoriza a participação ativa do aluno na construção do conhecimento, favorecendo sua autonomia, porque ela atende ali à conscientização política? E ainda, não, essa está errada, a abordagem está errada. Será que ela é mais adequada? E ela prioriza só? Estão erradas, estão certas, estão corretas? O que elas estão falando? Tem alguém assistindo ainda, Francisco? Quanto tempo de aula já, meu Deus? 1h20, depois é que essa aula era para ser presencial, e é uma aula, hoje eu tive que apresentar o edital, falar para vocês que é importante, não deixar vocês desistir, fazer esse ânimo aqui, pensar fora da caixa, sair do comum, do que é óbvio, se desafiar, lembre do que você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz, você pode, você consegue. O copo na mão e Francisco fazendo de sinal. E aí? Vamos lá? Quais são as asserções? A1 e a 2 são verdadeiras. A 2 é a justificativa correta da 1, o porquê ele está adequado. A 1 e a 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. A 1 é verdadeira, a 2 é falsa. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. As duas são falsas. As duas são verdadeiras. Tá? Vocês estão indo agora para a letra B, eu acredito, porque eu falei, né, que não era óbvio ali e tal. Mas eu queria que vocês entendessem o porquê. Entendam que quando há uma palavra aqui, essa palavra determina a minha interpretação. As duas estão corretas, tá? Ela é mais adequada no sentido de conhecimento, autonomia crítica, tá? Ela traz autonomia intelectual, ela é ativa na construção do conhecimento. Mas por que a teoria crítica prioriza a formação? Não. Entendeu? Então, as duas são verdadeiras. Ela é a mais adequada para valorizar a autonomia intelectual. Porque a gente não está falando aqui só do social, né? Não só de estrutura social, a gente está falando de conhecimento, de entendimentos. Por isso que essa aqui, gente, as duas estão corretas, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. E eu não poderia dizer falsa, quem sabe ela não é a mais adequada é a crítica social. Não, porque ela também não é completa. A gente precisa falar de autonomia também, a gente precisa produzir. Mas ela aqui também ela não se refere adequadamente, por quê? Então, né? Ali a 1 e a 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa. Não estaria correto se eu dissesse que a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, por quê? Todo mundo iria nessa, tá? Porque talvez é mais adequada. Porque aqui, o porquê afirma. Só é mais adequada porque não. Então, as duas são verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da 1. Então, ali, né? Quando a gente fala do construtivismo, ele valoriza a participação ativa do aluno. O aluno é ativo, construir conhecimento. Por isso, a autonomia intelectual. Tá correta? No entanto, ela não tem enfoque direto na conscientização política e social. É o segundo objetivo da professora. Por que ela é verdadeira? O crítico social do Paulo Freire também prioriza a formação crítica, mas ela não justifica, por são abordagens diferentes. O construtivismo vai ajudar no processo cognitivo autônomo e o crítico social na dimensão política, tá? A 2 não justifica. Por que a 2 não justifica 1? Porque ela quer dois objetivos distintos. Ela quer autonomia intelectual e conscientização social. O construtivismo atende o primeiro, mas não necessariamente o segundo. E o 2 atende o segundo, mas não é uma explicação, não há relação da causa, justificação entre elas. Adorei essa explicação, tá? Eu estou cuidando também para detalhar esse estudo
quando a gente for fazer as respostas. Povo lindo, judiei um pouquinho hoje. Se você não conseguiu assistir essa aula inteira, não se preocupe, certo? Você pode assistir em fragmentos, assistir a primeira questão, a segunda questão, ou assistiu, não prestou atenção adequadamente, volta, analisa, tem pegadinha da Dani, tem pegadinha, mas também tem a dica agora para você, aluna DS, para você se animar. Faça as provas de maio e junho, faça nessa perspectiva, tá? Nós temos ali as provas com questões mais simples do mês de junho e as do mês de maio. Eu já trouxe algumas questões do estilo do ENAD, inclusive questões discursivas, para você treinar. Ah, Dani, minha prova não vai ter discursiva. Não me interessa. Me interessa que quanto mais você escreve, mais você aprende, amiga, mais você exercita o seu pensamento, se questiona, saia da mesmice, vamos quebrar a obviedade, vamos pensar fora da caixa, vamos enlouquecer as tangas, certo? Então, façam as provas, analise os temas, anote o que é situação, problema, anote, registre, escreva. E não esqueça que nós estamos aqui para vocês sempre. Constância, minha amiga, meu amigo, não é sobre ser perfeito todos os dias. Constância é sobre continuar, mesmo não sendo perfeito. Constância na sua vida, é isso que eu te desejo. Amo vocês. Beijo!